15 minutos. Bom dia a todos. Liga aí, por favor. Bom dia. Suas Excelências, presidente senador Omar Aziz, relator senador Renan Calheiros, vice-presidente senador Randolfo Rodrigues, senhoras senadoras, senhores senadores, aos digníssimos servidores dessa casa, aos jornalistas aqui presentes e, sobretudo, ao povo brasileiro que nos acompanha pela TV Senado. Em primeiro lugar, quero dizer que recebi com tranquilidade a convocação para depor nesta CPI. Afirmarei aos senhores senadores, à imprensa e a todo o Brasil o que meus amigos e ex-colegas de mercado financeiro já sabem. Minha conduta sempre foi e continuará sendo pautada pela transparência, pela legalidade e pela moralidade. Antes de entrar no assunto em si e passar a verdade dos fatos, frente a tantas lendas veiculadas a meu respeito, quero falar sobre a minha história e a minha origem, que, assim como boa parte da população brasileira, é de imigrantes que vieram ao Brasil sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, em busca de uma vida melhor, com vontade de trabalhar, com garra, propósito, honestidade, ética e retidão, a fim de formar uma família e um futuro mais digno para ela. Só um minutinho, pela ordem. Não seria mais justo a gente escutar o senador Contarato, porque acho que ofensa é algo grave, a gente poderia escutá-lo primeiro? Deixa ele terminar. Eu tinha decidido até porque foi a pedido dele. Tá, ok. Obrigado, senador. Obrigado. Perdão. Continuando. E assim foi com a minha família que me passou esses valores, de geração em geração. Um de meus bisavós, pelo lado materno, foi Salem Arauni, que acabou virando, na imigração, Salem Carone, por má percepção fonética de quem o registrou. No Brasil, Salem Carone, mascate de origem da cidade de Zahle, no Líbano, teve como sócios aqui no Brasil, na rua 25 de março, o conde Francesco Matarazzo e o seu Jeremias Nardelli. Mais tarde, cada um seguiria seus negócios, cada um deles com muito sucesso, dando grandes contribuições ao nosso país. Conde Matarazzo com seu império de tijolos e cerâmicas, Jeremias Nardelli com suas fazendas de cafeicultura, e meu bisavô no mercado têxtil, na indústria têxtil em São Paulo. Meu outro bisavô, do lado paterno, era o comendador Elias Zarzur, que chegou ao Brasil no início do século XX. A filha dele, minha avó, foi a comendadora Violeta Zarzur Facuri, que fez parte da Sociedade Beneficente de Senhoras, entidade com 14 mulheres que fundou o prestigiado Hospital Sírio-Libanês, o qual certamente muitos dos senhores já utilizaram para se tratar e, creio, também fazem seus check-ups. No sangue da minha família corre o sangue da filantropia, principalmente na área de saúde. Isso mostra que respeito à minha família o respeito que a minha família e eu temos pela preservação e conservação de um legado, pela saúde e pela vida. Inclusive, quando os senhores caminham pelo Hospital Sírio-Libanês, há placas com o nome da minha família no hospital, sendo uma delas de doação de todo um andar, o andar da pediatria, o 12º andar, em nome de minha irmã, Maria Eugênia Facuri, que faleceu precocemente aos 12 anos de idade, vítima de câncer. Voltando ao meu lado profissional, não segui no comércio nem no ramo da construção civil. Fui para o outro lado, o setor financeiro, que também teve início com meus antepassados. Segui os caminhos do meu pai, Oscar Facuri, homem honrado, infelizmente falecido precocemente há 5 anos. Reconheço que tive uma educação que considero privilegiada, pois cursei o 1º e 2º graus numa escola americana em São Paulo, fundada por missionários cristãos batistas, tendo sido alfabetizado tanto em inglês quanto em português. Foram 13 anos de convívio diário com a cultura americana, que incluiu padrões éticos e morais da linha protestante. Cursei administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E antes de formado, fui atraído para o universo dos números, das ações, dos investimentos. Em 1993, como estagiário, comecei a atuar numa das maiores e mais prestigiadas instituições financeiras do mundo, o Chase Manhattan, que hoje faz parte do conglomerado JP Morgan. Um estágio rotativo, onde passei por todas as áreas do banco, tendo sido depois alocado para a área de câmbio. Comecei a lograr êxito, pois tudo o que faço realizo com muito afinco, dedicação, estudo e técnica.
Minha carreira deslanchou. Em 1995, me formei e, na sequência, comecei a trabalhar no Citibank, em São Paulo, tendo ocupado cargos na área de captação de investimentos e, em seguida, na área de câmbio, como operador trader de moedas naquela época. Neste período, presenciei inúmeros eventos financeiros, crises, por assim dizer. A crise tequila, né, a crise da cambial mexicana, em 1994, a crise cambial asiática e dos tigres asiáticos, em 97, a crise da dívida russa, em 1998, né, a moratória, a desvalorização do real, em 1999, e também a desvalorização argentina, né, a quebra do curralito na Argentina no ano 2000. Para um trader jovem início de carreira, né, tinha 24, 25 anos, essa sequência de experiências me credenciou para uma promoção internacional. Bom dia, 11 horas 14 minutos. A gente acompanha a CPI da pandemia, que hoje houve o empresário bolsonarista Otávio Facuri sobre disseminação de fake news. Ele já começou a falar, mas antes a gente vai dar um pulinho em Belo Horizonte, onde está o presidente Jair Bolsonaro, que vai falar daqui a pouquinho. O presidente vai sancionar um projeto de lei para o metrô da capital mineira e também vai lançar o início das obras do Centro Nacional de Vacinas daqui a pouquinho. Assim que o presidente começar a falar, a gente volta a acompanhar. Enquanto isso, a gente retoma aqui a assistir a CPI da pandemia. Em Nova York mesmo, fui convidado a trabalhar na gigante corretora americana e banco de investimentos Merrill Lynch, onde ocupei cargos de chefia e, dentre outras coisas, pude direcionar muitos investimentos para o Brasil, auxiliando no crescimento da economia e na geração de empregos aqui. Depois de desempenhar ali, nos Estados Unidos, um trabalho de excelência, o banco me designou para reestruturar as operações de renda fixa no Brasil. Era o ano de 2005. Eu tive a opção de receber um green card e permanecer nos Estados Unidos. Minha opção foi para voltar para o Brasil e voltar a trabalhar aqui, porque aqui é minha pátria. Assumi a tarefa certo de que poderia contribuir com o nosso país e auxiliar o setor produtivo a gerar riqueza e emprego para o nosso povo. Como consegui, juntamente com o meu time, dobrar a meta, não demorou muito para ser convidado por outra instituição financeira, a Lehman Brothers. Porém, a história da Lehman Brothers, muitos de vocês já sabem. A Lehman Brothers foi o banco que quebrou, no ano de 2008, naquele estouro da imensa bolha imobiliária norte-americana. Foi uma surpresa geral, e isso ocorreu 6 meses após a minha chegada. Foi aí que resolvi dar um tempo, sair do mercado, tinha que entender o que estava acontecendo, não antes de recolocar toda a minha equipe no mercado de trabalho. Então, eu trabalhei, conseguimos uma proposta de emprego para a equipe toda, que mudamos para outro banco, para que todas as pessoas que eu tinha trazido para trabalhar comigo pudessem ter empregos, né, porque a Lehman tinha dispensado todo mundo. Porque quem trabalha comigo sabe, quem trabalhou comigo sabe o quanto sou fiel a quem está do meu lado. Não deixo nunca ninguém na mão. Depois de todos os recolocados, então me retirei por um sabático. Nesse sabático, estudei muito, li vários analistas e pensadores financeiros e li outras obras de outros autores. Sou muito curioso e estudioso. Gosto de conhecer todas as versões de um mesmo assunto. Voltei ao trabalho um ano depois como investidor independente, gerindo meus próprios fundos, auferidos durante o meu período em Nova York, ao mesmo tempo em que ajudava meu pai e sua imobiliária até o falecimento dele em 2016. A partir daí, assumi integralmente os negócios para tentar levar adiante a missão da minha família de contribuir com a sociedade paulistana, com o Estado de São Paulo e com a nossa pátria, que é o Brasil. Nessa época, comecei a enxergar com mais clareza o que havia de errado na esfera política: saúde, educação, infraestrutura, entre outros setores com muita corrupção. Não poderia ficar quieto, ser egoísta e viver no meu mundinho, viver numa ilha? Não. Somos uma sociedade, um tem de dar a mão ao outro, nas coisas boas, na ética, na correção, na honestidade, aí sim, verdadeiramente, não só nas palavras. Então resolvi agir mais diretamente, pelo bem dos meus filhos, pelo bem da minha família, pelo bem das pessoas e pelo bem do Brasil e dos brasileiros. Essa consciência sempre marcou a minha atuação, minha e da minha família, e me serviu de inspiração em tudo que fiz. Foi o exemplo dos meus avós e dos meus pais que me inspirou a me envolver mais diretamente com a defesa da liberdade no nosso país e contribuir com cidadãos e movimentos que acreditam num país melhor, mais livre e com mais dignidade a todos. Fui às ruas contra os escândalos de corrupção. Me envolvi nas manifestações pelo impeachment e em tantas outras iniciativas políticas, econômicas e também no campo das ideias.
sempre buscando contribuir para a construção de uma sociedade mais plural e verdadeiramente democrática. Por vezes, fui alvo de campanhas difamatórias. Fui acusado injustamente e caluniado como propagador de fake news, sem jamais ter produzido uma única notícia falsa. Aliás, eu não produzo notícia, eu não sou jornalista. Eu sou um cidadão com opinião. Também injustamente acusado de financiador de discurso de ódio, sem jamais ter pago por qualquer matéria ou notícia. Tudo porque ousei acreditar na liberdade de expressão e defender que os conservadores e os cristãos merecem um espaço no debate público, que os conservadores e os cristãos devem ter voz na mídia e espaço para defenderem suas ideias, suas opiniões e suas perspectivas. Sou um defensor inveterado da liberdade de expressão. Numa democracia, a verdade não pode ser imposta pela força. Numa democracia, a verdade deve resultar do confronto de várias ideias e pontos de vista existentes. Disso depende não apenas a democracia. Disso dependem também a ciência, o bem comum e a prosperidade do nosso país. Recentemente, fui convidado a assumir a presidência do diretório do PTB no estado de São Paulo. Aceitei o desafio. Estamos fazendo grandes e profundas mudanças. Os senhores devem estar acompanhando na mídia. Desde terça-feira, quando meu nome foi citado para vir aqui, não paro de receber mensagens, lindas mensagens, centenas até milhares. E quero aproveitar para agradecer do fundo do meu coração a cada uma dessas mensagens. A cada um de vocês que me escreveram, que Deus abençoe vocês e as suas famílias. Como os senhores podem ver, tenho uma vida estável, uma família linda, amigos que me querem bem, um nome respeitado que prezo demais. Enfim, tudo que uma pessoa pode desejar. Então, por que resolvi ter essa, entre aspas, dor de cabeça de tentar fazer mais pelo Brasil? Por que resolvi me expor e me sujeitar às calúnias e ataques daqueles que ignoram tudo o que eu e a minha família fizemos, por amor pelo nosso país? Minha mãe sempre me disse, para que isso, meu filho? Mas eu não poderia me furtar, como cidadão patriota. Esse é o meu país. É o país que me acolheu, que acolheu meus antepassados. É o país onde eu nasci. É o país que desejo ver se desenvolver. Cansei de ouvir país do futuro. Quero que seja o país do presente. É o país de todos nós. Todos temos a obrigação de trabalhar para o bem-estar do nosso Brasil, de todos nós. Estamos na mesma aeronave. Não podemos desejar, de forma alguma, o mal do comandante, pois senão o avião cai com todos nós juntos. Resolvi arregaçar as mangas e lutar pelo nosso país, com todos os riscos envolvidos nesse processo. A despeito de todo o prejuízo que tive, em todos os sentidos, aqui é meu país, este é o meu povo, e um bom filho não foge à luta. Por fim, estou aqui para esclarecer tudo o que precisar ser esclarecido, com compromisso pessoal inabalável com a verdade, com a liberdade e com amor à pátria. Muito obrigado. Aliás, queria ler só mais um. Exatamente. Eu vou aproveitar só para ler também parte de uma decisão, proferida por... Não, essa não. Isso aqui é uma decisão pública. Uma decisão proferida por um professor de Direito que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, ele escreve: tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica de diversas opiniões sobre os governantes, que nem sempre serão estadistas iluminados, como lembrava o Justice Holmes, Justice Holmes da Suprema Corte Americana, ao afirmar, com seu conhecido pragmatismo, a necessidade do exercício da política de desconfiança, politics of distrust, na formação do pensamento individual e na autodeterminação democrática para o livre exercício dos direitos de sufrágio e oposição, além da necessária fiscalização dos órgãos governamentais. Esta decisão foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Nós concordamos com ela, não sei se o senhor concorda. Concordo. Não, pois é, porque quem estava pedindo para prender, para fechar o Supremo, não éramos nós, não.
né? Então, essa decisão essas palavras do ministro Alexandre, nós assinamos embaixo. Eu acho que a grande maioria, não posso falar por todos, mas não é o pensamento das fake news brasileiras. Aliás, era o presidente do PTB, né? É.